E um grande desafio que surgiu para os adolescentes, para os estudantes nessa época, foi a readaptação às aulas, né, presenciais. Eles passaram praticamente 2 anos vivendo o ensino online. E agora tiveram que voltar para o presencial e muitos alunos estão enfrentando dificuldades nessa readaptação. E a gente convidou, né, para trazer orientações a Giovana Medeiros, que é a coordenadora do Serviço de Acompanhamento Psicopedagógico do Salesiano, tanto do Dom Bosco como do São José, né, Giovana? Então, experiência de sobra aí para compartilhar e ajudar esses pais de adolescentes que estão assistindo nossa entrevista. Tudo bom? Olá, bom dia, tudo bem? É uma alegria estar aqui partilhando desse momento, nesse espaço, e que a gente possa bater um papo, né, sobre pandemia, rotina de estudos e como construir esse processo junto aos nossos jovens, junto às nossas crianças. Giovana, realmente, na prática, né, você que acompanha aí essas duas escolas que têm muitos alunos, você percebeu realmente essa dificuldade dessa readaptação aos estudos presenciais, essa questão da rotina de estudo, as notas, como é que estão com esse retorno? Que eu digo que esse ano, agora 2002, foi a volta mesmo oficial, não tem nem a opção híbrida, né? E isso, a pandemia, ela nos trouxe muitos impactos, né, emocionais para os nossos jovens, para as nossas crianças, especialmente aqueles que estavam enfrentando períodos de transição. Quais são os períodos de transição? Jovens que estão no nono ano e vão transitar para o ensino médio, crianças que estão no quinto ano e vão passar para o sexto ano, mudando para o Fundamental 2. Então, praticamente, nós tivemos 2 anos de lacuna, né? Tivemos um ano praticamente completamente remoto, né? Em que os sistemas educacionais precisaram ser reformulados, em que a gente precisou ressignificar a nossa visão do aprender, e todos os processos ficaram online, né? A nossa escola, ela passou a ir para a casa das pessoas. E querendo ou não, em casa a gente tem uma estrutura totalmente diferente. Em casa nós temos outros distratores, muitas vezes a família estava junto ali com a criança ou com o adolescente, enquanto a criança estava assistindo a aula, o pai estava ao lado trabalhando, tinha um colaborador em casa também trabalhando, tinha um parente, muitas vezes um avô, uma avó, o cachorrinho. Então, assim, é muito complicado para o adolescente ele construir aquela rotina de estudos, estabelecer aquele foco em um ambiente que tem muitos estímulos. E ao mesmo tempo em que a internet nos aproxima, a internet também, em alguns momentos, pode fortalecer esse isolamento. Então, muitos jovens e muitas crianças, né, até pelo medo, por todo o protocolo de biossegurança, acabaram ficando muito em casa. E isso gerou também impactos emocionais para que eu possa me readaptar a essa rotina do presencial, para que eu possa construir os processos gradativamente do presencial, que é o quê? Ter horários de estudo em casa, realizar as atividades naquele horário, para que eu possa fazer uma prova naquela data e ter um resultado. Então, quando todas as atividades passam a ser em casa, quando eu não tenho uma rotina externa, é muito difícil que o adolescente ele construa de forma automática essa rotina. Eu estou em casa, mas eu tenho que ter forças para acordar, para colocar a farda, para desenvolver as minhas atividades, eu tenho que ter horário de estudos no vespertino, no contraturno. Então, como os processos passaram a ser muito unificados, a escola, a responsabilidade, então, muitas vezes, fica difícil para esse adolescente conseguir desenvolver essa maturidade emocional para construir uma rotina, quando os processos estavam muito interligados. Aí, voltaram. Como é que foi essa? Eu acredito assim, pelo menos aqui em casa eu tenho um filho que estava exatamente nessa transição. Saiu do quinto para o sexto ano, mudou de escola. E aí, né? Como é que faz esse retorno para que eles... Porque a sensação que fica é como se esses 2 anos tivessem deixado lacunas, né? Nos estudos deles. Isso, esses 2 anos eles deixaram sim lacunas pedagógicas, né? Porque por mais que a gente tenha muita tecnologia, muita força de vontade até dos professores de se reinventar, de trazer eventos, de trazer elementos mais lúdicos para o cotidiano dos jovens, das crianças, mas ainda assim não é a mesma coisa do contato, do olho a olho, né? Do toque, do presencial. Então, ficaram sim muitas lacunas pedagógicas, né? E quando a gente leva em consideração essa transição para o presencial, o que é que eu percebo que foi necessário primeiro acontecer? Primeiro, os nossos jovens eles precisaram vencer o medo de retornar.
vencer o medo e encontrar o prazer de volta na escola. Porque a escola ela não é só prova, não é só atividade, não é só o pedagógico. A escola ela é construída por todas as relações que nos cercam. A escola se constitui também dos espaços que nós ocupamos, das atividades que nós desenvolvemos, da socialização, da integração, do desenvolvimento dos valores, das competências socioemocionais. Então, a escola em si é uma instituição que é uma construção, né, que vai promover o desenvolvimento do sujeito. Então, quando o sujeito ele perde todos esses direitos, ele fica somente com o conhecimento e com a aplicabilidade através das atividades, a escola acaba se resumindo ao acadêmico, e é o que aconteceu na pandemia. Então, o que a gente orienta, né, o que é necessário fazer para que esse jovem realmente faça uma transição, primeiro é vencer o medo, é ter a segurança para retornar para a escola. Segundo, construir relações saudáveis, entender a escola enquanto meio de desenvolvimento. Terceiro ponto, conseguir se inserir nas atividades pedagógicas. Por isso que até hoje, né, estamos em julho de 2022, nós temos adolescentes com dificuldade de frequentar a escola, porque não conseguiram vencer o medo. Jovens que as famílias passaram um ano trancados dentro de casa sem abrir as janelas. Jovens que perderam entes queridos. Jovens que perderam vários familiares dentro de um mesmo ciclo. Então, a gente precisa primeiro vencer o medo, segundo, apostar na escola enquanto campo de potencialidade, campo de desenvolvimento, para que a gente possa inserir essas atividades pedagógicas. É uma consequência, né, desse desenvolvimento e do bem-estar que a escola proporciona. Giovana, como você disse, nós estamos em julho, já estamos na metade do segundo trimestre, né? Depois iremos para o último trimestre do ano. E esses alunos que estão com dificuldades, qual a orientação prática, assim, para que eles consigam virar essa chave e recuperar o que já foi perdido nesse início de ano, nessa transição? Dificuldades em frequentar a escola ou dificuldades pedagógicas, né? Dificuldades, isso, no rendimento escolar e tal. Isso. Olha, a primeira orientação, é que esse jovem ele possa ter o acompanhamento familiar. O que é que a gente percebe muitas vezes? Que o jovem ele não tem uma rotina em casa. E a pandemia ela nos ajudou a desorganizar esse processo. Em que sentido? Como todos os processos eram feitos em casa, então não existia uma divisória de momentos, momento para acordar, momento para dormir, momento para se alimentar, momento em família, momento de lazer, momento de leitura, então era tudo assim, muito unido. Então, o que é que eu oriento? Que a família possa acompanhar. Ah, meu filho está com dificuldade no rendimento, ele não está conseguindo acompanhar, não está tendo um bom desenvolvimento nas avaliações, mas por que é o motivo? Qual é o horário que essa criança dorme? Essa criança muitas vezes dorme de 1 hora da manhã, acorda de 6 horas da manhã, não tem nem 6 horas de sono, passa a manhã inteira na escola de forma extremamente sonolenta, tem excesso de tecnológicos, né? Fica com o celular liberado a noite inteira, ou muitas vezes até mesmo leva celular, leva tablet para a escola. Em alguns momentos até as crianças deixam de brincar para estar ali no tecnológico, e isso acaba impedindo também a socialização, a integração, outros ganhos. Quando chega em casa, a família pergunta, fez as tarefas, principalmente isso acontece muito com alunos do 6º ano. Fez as atividades? Fiz, mas a família não tem tempo de sentar, de monitorar, de ver realmente o que aquela criança, aquele adolescente produziu, e deixa a cargo dele. Um adolescente, um pré-adolescente, na verdade, de 6º ano, né, com 11, 12 anos, ele tem total condição de fazer suas atividades sozinho, com autonomia, mas a família precisa monitorar. Eu preciso minimamente organizar com ele, né, e quase todos os serviços escolares têm orientador educacional, tem psicopedagogo, tem psicólogo, então a gente consegue montar uma rotina de estudos, montar uma rotina visual, organizar aquele ambiente de estudos da criança, do adolescente, dizer, olha, todos os dias você vai chegar, vai almoçar, vai fazer o seu momento de descanso, quando for 15, 30, 16 horas, né? A depender da rotina da criança, você vai estudar tal e tal disciplina, com base no horário que a criança tem. Vai ter um momento da leitura, vai ter um momento das atividades, vai ter um momento de fazer exercício, vai ter um momento de ver o conteúdo que foi dado. Então, a família precisa, junto com a escola, monitorar essa rotina. Mesmo que o adolescente tenha condições de fazer isso de forma autônoma, eu preciso conferir todos os dias se ele fez a atividade que estava para fazer. Eu preciso que ele me apresente algo. Você estudou hoje geografia, me mostra um mapa mental, me mostra um resumo, fala do livro que você está lendo. Os nossos jovens, eles precisam do nosso apoio, do nosso incentivo, eles precisam ser monitorados também. Mas ele já tem idade suficiente. Será que tem?
Quando a gente volta para os 2 anos atrás, quando a gente pensa numa criança que pulou do 4º para o 6º, ela não desenvolveu essa autonomia. Não foi dada a oportunidade dela desenvolver essa rotina em casa e nem na escola. A pandemia nos roubou isso, então a gente precisa entender também que cada adolescente tem o seu processo de desenvolvimento e que alguns vão ter autonomia mais cedo, outros vão demorar um pouco mais e que a gente precisa segurar na mão e dizer, precisamos fazer juntos, mas a gente não pode deixar de monitorar. E aqueles alunos que estão aí se preparando para o Enem também, né? Nesse tempo crucial, eles enfrentaram essa aula online. Isso. Os alunos que estão hoje na 3ª série do ensino médio, né, eles vivenciaram o ensino médio inteiro remoto. Né? O que é que eles nos trazem muito? Das perdas que eles tiveram em relação a os processos dentro da escola. Né? Os alunos de ensino médio, eles gostam de viver o Grêmio, gostam de viver as festividades, gostam dos trabalhos, das apresentações, dos seminários. Então, sim, também temos uma lacuna tanto pedagógica quanto afetiva em relação aos campos da escola em que o aluno se constitui, né, em que o aluno acaba construindo nesse processo de integração. Hoje o Enem, ele tem um formato um pouco diferente, né, do que antigamente a gente tinha no vestibular da Compev, porque o Enem ele é uma prova que é muito rica, muito integrada, mas que o aluno ele precisa ter um resultado coeso, né, um resultado assertivo na maioria das disciplinas. É diferente de no passado a gente dizia, mas ele quer medicina, ou ele quer direito, tem que ter um resultado bom na área de humanas. Ele quer engenharia, tem que ter um resultado bom na área de matemáticas. Agora o Enem não se constitui dessa forma. A gente precisa buscar um resultado efetivo em todas as áreas, em todos os campos. Esse aluno ele precisa realmente ter uma preparação mais integrada. Então, quando esse aluno vem da pandemia, né, já com essa dificuldade de estabelecer uma rotina, com certeza esse processo vai ser um pouco mais difícil, né? Então, o que é que a gente vem fazendo, né, com a 3ª série do ensino médio? Não só fazendo o processo de orientação em relação à rotina de estudo ou como estudar, mas também trabalhando o fortalecimento emocional. Porque se eu não acredito no meu potencial, se eu não consigo controlar as minhas emoções, se eu não consigo controlar a minha ansiedade, eu não consigo ter um rendimento satisfatório, né? E esse é o foco da questão. É que eles possam desenvolver as competências socioemocionais para que eles possam também desenvolver a técnica de estudo e, com base nesses 2 fatores, obterem as chances para o sucesso. E ainda dá tempo de fazer isso antes do Com Enem, né? Dá para certeza, com organizar. certeza. Todos os dias nós temos novas oportunidades de fazer diferente, é o que eu digo muito a eles. Sento com eles e digo, qual é a sua rotina de estudos hoje? Nenhuma, vamos ser sinceros, nenhuma. Então, amanhã a gente vai recomeçar e fazer diferente. Vamos fazer gradativamente, né? Com a 3ª série a gente trabalha através de ciclos de estudo, né? Que são ciclos de revisões, sempre alternando uma disciplina de cálculo, uma disciplina de leitura, sempre buscando alternar a teoria do exercício, sempre buscando alterar aquela matéria que é mais fácil para mim, matéria que eu tenho mais dificuldade, e montando esses ciclos de acordo com as nossas necessidades, para que eles possam minimamente ter uma organização saudável também, para que possa fortalecer a autoestima deles, para que eles possam realmente adquirir isso como um hábito. Não é fácil, mas a gente consegue construir ao longo do tempo. Giovana, para a gente concluir, né? Enfrentamos a pandemia, sim, isso aí a gente não tem como apagar. E como você bem falou, é daqui para frente. Qual a orientação prática para esses pais que estão assistindo? Se pudesse resumir, né? Para ajudar esses filhos, independente do ano, independente da faixa etária, tem como ter uma orientação assim geral para ajudar nesse retorno? Isso. A orientação prática meu filho não está tendo um bom rendimento. Olha para o seu filho, tenta entender qual é o X da questão. Ele não está conseguindo, ele mudou de escola, não está conseguindo se adaptar. Existe medo? Existe ansiedade? Quais são os fatores que estão gerando o pânico no seu filho? Foi dado um acolhimento na instituição em que ele está? Ele tem conseguido atualmente fazer amizades? A gente precisa primeiro ponto, fazer o mapeamento emocional. Não, ele está super bem, ele é integrado, ele tem amigos, ele tem grupos, mas na parte do estudo ele não consegue. A gente discutir muito isso. Na parte do estudo, ele não consegue, certo? Como é que está sendo a rotina dele? Ele tem rotina? Tem alguém que acompanhe? Ele tem horários para acordar? Ele tem horários para dormir? Ele tem responsabilidades? Ele precisa apresentar para a família o que ele produziu, a responsabilidade que ele tem? Quando ele não assume a responsabilidade, existe algum tipo de conversa? Existe algum tipo de orientação? Quando ele não está realmente colaborando com as responsabilidades, ele ganha algo com isso ou ele perde algum direito? Então, sempre
deixar que essas perguntas sejam norteadoras, porque muitas vezes a gente acha que pode ser uma dificuldade de aprendizagem, pode ser um déficit de atenção, quando na verdade a rotina não está estruturada. O adolescente ele nem sequer iniciou o processo de estudar. Então a gente não pode dizer que o adolescente não aprende ou tem dificuldade quando ele nem sequer tem uma rotina de estudos. Segundo ponto, faça parceria com a escola, procure a escola, peça ajuda, chegue junto da coordenação, chegue junto dos professores, ouça o feedback dos professores para entender quais são as dificuldades do seu filho para que a gente possa ajudá-lo também e que vocês possam desenvolver uma rotina com ele. Chegue junto da escola, peça parceria da escola, mas também não deixe de monitorar em casa. É uma junção e é a partir dessa junção que a gente vai conseguir a chance para o sucesso. O aluno do Fundamental 2, do ensino médio, até mesmo os pequenininhos do Fundamental 1, primeiro eles precisam ter um engajamento na rotina de estudos e para isso eles precisam da nossa parceria, família e escola. Se a família não monitorar, se a família não cobrar as responsabilidades, se a família não tiver um controle dessas atividades, é muito difícil que o aluno tenha um processo saudável de aquisição do conhecimento, né? Então, façam parceria com a escola, peçam ajuda para que a gente realmente possa transformar e suprir essas lacunas que a pandemia nos deixou. Muito obrigada por todas as suas orientações. Eu tenho certeza que essas suas palavras vão ajudar muitos pais que estão aqui acompanhando, pais de adolescentes, né? A nossa Semana da Adolescência aqui estamos tratando diversos temas, né? Nessa fase da vida que também já é rodeada de tantos desafios e a área do estudo não poderia ficar de fora. Muito obrigada. Obrigada a você.